Às vezes o destino não fala. Ele apenas repete uma voz que o coração nunca esqueceu. E quando ele voltou sem palavras, bastou um som para acordar tudo o que o tempo tentou calar. Se histórias que falam de reencontros tocam você, inscreva-se em Entre Linhas e Destinos, onde o amor sempre encontra um jeito de voltar. Ele havia sobrevivido ao campo de batalha, mas o verdadeiro silêncio começou quando voltou para casa. Ninguém sabia o que ele deixara para trás, nem o que ainda o prendia ao passado, até o dia em que ouviu uma voz familiar, suave, lendo as mesmas palavras que o sustentaram durante a guerra. O trem chegou à estação principal com um som grave e arrastado, como se também estivesse cansado da guerra. A fumaça se espalhou pelo ar frio da manhã, misturando-se ao cheiro de carvão e ao murmúrio das famílias que esperavam. Cada passageiro que descia era recebido com lágrimas, flores ou gritos de saudade. Mas quando Henrique surgiu na porta do vagão, o silêncio pareceu tomar conta do lugar. A mãe dele deu 2 passos, reconhecendo o filho mesmo sob o peso da farda suja. Mas algo nele havia mudado. Os olhos antes vivos agora pareciam buscar um ponto fixo no nada. Ele não correu, não sorriu. Apenas assentiu com a cabeça e se deixou abraçar como quem aceita um gesto que não sente. Dentro de casa, a mãe pendurou o casaco dele no mesmo gancho onde ficava antes da guerra. Tentava fingir normalidade, mas as mãos tremiam. A mesa foi posta com o prato preferido dele, carne cozida com ervas e batatas. Mas Henrique apenas olhou o vapor subir e disse: "O cheiro é bom. Não tocou em nada. À noite dormiu mal. Os pesadelos vinham em ondas, explosões, gritos, lama, o frio cortando a pele. Acordava suando, sentado na cama, o peito arfando como se o ar tivesse se tornado inimigo. Quando o sol nascia, ia até o quintal. Olhava o horizonte e ficava em silêncio. O pai, já idoso, dizia em voz baixa para a esposa: "Ele ainda está lá, mesmo estando aqui." Mas havia algo que Henrique ainda conseguia fazer: abrir, toda a madrugada, a pequena caixa de madeira que trazia consigo. Dentro, cartas dobradas com cuidado, amareladas pelo tempo e amassadas pelo bolso da farda. As letras eram firmes, femininas, cheias de esperança. "Querido soldado, se esta carta chegar até você, saiba que o mundo ainda tem quem acredite na volta dos que lutam." Essas cartas eram tudo o que o mantivera vivo. Vinham sempre assinadas com o mesmo nome, C. Nunca soube quem era, mas a voz que lia cada palavra em sua cabeça tinha se tornado um refúgio. Às vezes, na trincheira, Henrique fechava os olhos e fingia ouvi-la, suave, firme, recitando as frases que ele repetia para não enlouquecer. Uma noite, sob a chuva, um soldado ao lado dele perguntou: "Por que você fala sozinho?" Henrique respondeu: "Não falo, escuto." Agora, em casa, longe da lama e dos tiros, ele continuava ouvindo essa voz. Mas o som vinha de outro lugar. Na esquina principal, uma velha rádio havia voltado a funcionar. De manhã cedo, as pessoas deixavam as janelas abertas para ouvir o programa local, e uma voz feminina lia cartas de famílias, de amores perdidos, de soldados desaparecidos. Henrique passou a parar diante da janela aberta, ouvindo escondido. Cada sílaba era uma memória. Cada pausa, uma lembrança. O timbre era o mesmo. O modo como ela respirava entre uma frase e outra, igual. Por dentro, ele sentia algo renascer e doer ao mesmo tempo. Era impossível, ou seria o destino brincando outra vez? Naquela semana, um cartaz novo apareceu pregado na parede da igreja. Grande reabertura. Programa Cartas ao Vento. Leitura ao vivo neste domingo. O título fez seu coração acelerar. Era o mesmo nome escrito no canto da última carta, a que ele nunca teve coragem de responder. Henrique passou o resto da noite acordado, olhando a caixa de cartas sobre a mesa. Ao amanhecer, decidiu que iria, não para entender, mas para ouvir. Talvez a guerra ainda não tivesse acabado dentro dele, mas quem sabe a voz que o manteve vivo fosse o único remédio que o tempo não conseguiu roubar. A voz que atravessou o tempo. O domingo amanheceu frio e úmido.
A neblina cobria as ruas como um véu, e o sino da igreja marcava as 7 horas com um som oco que ecoava por entre os telhados. Henrique caminhava devagar, o sobretudo escuro cobrindo a farda antiga que insistia em usar. O casaco cheirava a ferro e fumaça, memórias de um tempo que ele ainda não sabia se queria esquecer. Chegou ao prédio antigo da rádio pouco antes do início da transmissão. As janelas altas e o letreiro gasto ainda guardavam o mesmo charme de décadas passadas. Dentro, o cheiro de café fresco e papel amarelado se misturava ao som dos cabos e microfones sendo testados. Um rapaz o recebeu com simpatia. "O senhor veio para assistir ao programa?" perguntou. Henrique apenas assentiu. Sentou-se na última fileira. A pequena plateia cochichava, e entre os sussurros ele ouviu alguém dizer: "Hoje é a voz nova da rádio. Dizem que emociona até os que perderam a fé." As luzes diminuíram. O locutor anunciou o nome do programa: Cartas ao Vento, histórias que o tempo não conseguiu apagar. E então, ela começou a falar. A primeira frase fez o corpo dele reagir como se o próprio coração tivesse ouvido um chamado. A voz. Era ela. A mesma que o guiara nas noites frias das trincheiras, a mesma que lhe ensinara a ter esperança quando tudo parecia ruir. Henrique fechou os olhos. Cada sílaba era uma lembrança devolvida. A respiração suave entre uma palavra e outra. Idêntica. O tom de doçura misturado à firmeza. Inconfundível. Ela lia uma carta de amor escrita por alguém que esperava há 20 anos o retorno de um soldado que nunca mais respondeu. As pessoas ao redor se emocionavam, mas Henrique não piscava. Quando o programa terminou, ele permaneceu imóvel. As pessoas foram saindo aos poucos, enxugando lágrimas discretas. Só então levantou-se e foi até a recepção. "Quem é a locutora?" perguntou. "A senhorita Clara, senhor. Trabalha aqui desde que o antigo radialista faleceu." Clara. O nome preencheu um vazio que ele não sabia nomear. Henrique agradeceu e foi embora sem olhar para trás. Nos dias seguintes, passou a ouvir a rádio todas as manhãs. A cada transmissão, a voz dela parecia se aproximar mais. Ela lia cartas de ouvintes, conselhos, histórias antigas. Mas em uma delas, disse algo que o fez estremecer. Há cartas que nunca chegaram ao destino, mas mesmo assim mudaram vidas. Às vezes o remetente não sabe, mas o amor escrito nelas salvou alguém que ele jamais conhecerá. Henrique derrubou a caneca de café. O líquido se espalhou sobre a mesa, e ele ficou olhando fixamente para a madeira molhada. Era impossível ela saber, e ainda assim parecia que falava com ele. Naquela noite o rádio continuava ligado, mesmo depois que o programa terminou. Henrique olhava o aparelho antigo e se perguntava se o destino tinha algum tipo de humor cruel, desses que nos devolvem o que amamos, mas tarde demais. Mas quando o relógio marcou meia-noite, a voz dela voltou, suave, fora de horário. Aos que ainda procuram pá, saibam que o silêncio também é uma forma de resposta. Ele levantou-se da poltrona. O coração disparava. Pegou o sobretudo, saiu às pressas e seguiu pela rua vazia até a rádio. A cidade dormia, mas uma luz permanecia acesa no segundo andar. Henrique olhou para cima e a viu. Clara, sozinha no estúdio, terminando a leitura de mais uma carta. Por um instante, o tempo pareceu se dobrar sobre si mesmo. Era como se as vozes do passado e do presente se encontrassem naquele mesmo som. Ele sabia que precisava falar com ela, mas as pernas travaram, não por medo, e sim por respeito àquele instante sagrado em que o amor e o destino pareciam respirar juntos. O reencontro das promessas. Na manhã seguinte, Henrique acordou antes do sol. Não conseguiu dormir. O som da voz dela continuava ecoando na cabeça, repetindo aquelas palavras. O silêncio também é uma forma de resposta. Ele sabia que precisava ir até ela, mesmo sem saber o que diria. Vestiu o mesmo casaco escuro, o que ainda cheirava a saudade e ferro, e caminhou pelas ruas que despertavam devagar. A cidade, com suas janelas ainda fechadas e o cheiro de pão fresco vindo das padarias, parecia observar o passo apressado de um homem prestes a confrontar o destino. Quando chegou à rádio, o porteiro o reconheceu.
O senhor de ontem, não é? Henrique assentiu. Preciso falar com a locutora. A senhorita Clara só chega às 8, mas pode esperá-la no saguão. Esperou em silêncio. O relógio marcava cada segundo como se zombasse da sua ansiedade. Pouco depois, Clara apareceu. Trazia um vestido simples, um lenço azul no pescoço e um semblante sereno. Cumprimentou os funcionários com um sorriso discreto. Henrique ficou de pé, hesitante. Ela notou o olhar dele, um olhar que parecia tê-la seguido em outra vida. "Posso ajudar?" perguntou com voz gentil. "A senhora é quem lê as cartas no programa?" "Sim", respondeu. "Já faz algum tempo. Gosto de acreditar que elas ajudam as pessoas a se lembrarem de quem foram." Ele respirou fundo. "Ajudam, sim", murmurou. "Uma dessas cartas salvou minha vida." Clara o olhou curiosa. "É mesmo? Qual delas?" Henrique tirou do bolso a velha caixa de madeira e a abriu. As cartas estavam ali, envelhecidas, marcadas por lama e tempo. Ela tocou uma delas com cuidado, e os dedos tremeram. Reconheceu a própria caligrafia. "Fui eu quem escreveu", sussurrou. O silêncio se fez entre os dois. Henrique a observava como quem tenta compreender um milagre. Ela desviou o olhar, os olhos marejados. "Eu escrevia para soldados que não tinham ninguém. Usava apenas a inicial do meu nome." Sorriu com tristeza. Quis acreditar que, de algum modo, aquelas palavras chegariam a alguém que precisasse. Henrique respirou fundo. Chegaram. Chegaram até mim. Ela levou as mãos à boca. Os olhos se encontraram, e naquele instante, 20 anos de espera se desmancharam sem explicações. Clara se virou, caminhando até o estúdio, tentando disfarçar a emoção. Henrique a seguiu em silêncio. "Por que nunca respondeu?" perguntou ela sem encará-lo. "Porque eu não sabia se voltaria vivo. E depois, achei que seria tarde demais." Ela parou. "Nunca é tarde quando o amor tem endereço." Henrique sorriu pela primeira vez. Um sorriso tímido, como quem reaprende a sentir. Clara se aproximou e colocou uma das cartas sobre o peito dele. "Você aguardou por todo esse tempo?" "Guardei, porque era a única coisa que me lembrava que ainda havia beleza no mundo." Ela assentiu, emocionada. "Então me deixe ler uma última vez", pediu. "Não para o rádio, mas para você." Pegou a folha e leu baixinho. "Talvez um dia você volte e não me reconheça. Talvez eu já tenha esquecido como é a sua voz. Mas se o destino for justo, ele saberá que nos deve um reencontro. E que há promessas que nem o tempo pode apagar." Quando terminou, as lágrimas correram sem resistência. Henrique segurou a mão dela e disse: "Eu voltei, Clara." E reconheci a voz. O relógio da parede marcava 9 horas. A nova transmissão começaria em minutos. Mas pela primeira vez, Clara não quis correr. Ficaram ali, no silêncio que finalmente deixava de ser prisão e virava abrigo. O som do recomeço. Naquela tarde, a rádio parecia respirar diferente. O ar estava leve, e até os cabos do microfone pareciam brilhar sob o reflexo do sol. Clara entrou no estúdio e, por um instante, hesitou diante do microfone. Henrique estava do outro lado do vidro, observando agora com o olhar sereno de quem reencontrou algo que julgava perdido. "Está pronto para falar?" perguntou ela sorrindo. "Estou pronto para ouvir", respondeu ele. Ela riu, e aquele som foi mais poderoso do que qualquer música. Quando a transmissão começou, Clara anunciou: "Hoje não vamos ler uma carta de amor, vamos escrever uma." Henrique se surpreendeu. Clara pegou uma folha em branco e começou a falar. A voz firme, sem roteiro. "Durante a guerra, escrevi para homens que eu nunca vi. Escrevi porque acreditava que palavras podem atravessar o tempo e o medo. Hoje, uma dessas cartas voltou para mim, viva. Então, esta é a resposta que o destino me deixou escrever." Ela respirou fundo. Henrique, do outro lado do vidro, encostou a mão na janela que os separava. "Querido soldado, você voltou. E com você, a paz que o mundo me devia. Talvez tenhamos demorado 20 anos,
Mas o tempo, às vezes, só existe para ensinar a esperar. O som da respiração dela se misturou ao ruído suave do microfone. Do lado de fora, as pessoas que ouviam o programa pararam o que estavam fazendo. Um padeiro largou o rolo de massa, uma costureira pousou a agulha, uma senhora fechou os olhos. A cidade inteira parecia escutar aquele reencontro silencioso. Quando o programa terminou, Clara saiu do estúdio. Henrique estava à porta, segurando uma flor branca. "É Jasmim", disse ele. Tinha o mesmo perfume das cartas. Ela sorriu. "Então ainda lembra do perfume?" "Lembro do som da sua voz. O perfume é apenas o eco." Os dois caminharam até a rua. O céu começava a se tingir de dourado e o vento carregava o aroma do café vindo das casas. Henrique parou diante da escadaria da rádio. "Eu não sei o que o futuro reserva, Clara." "O futuro é feito do que o coração repete", respondeu ela. "E o meu ainda repete o seu nome." Ele estendeu a mão. Ela a segurou. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma precisava ser. Aquela sirene distante de um trem ecoou. O mesmo som que um dia marcou o fim da guerra. Mas dessa vez, Henrique não o ouviu com medo. Era apenas o som do recomeço. Nos dias seguintes, Cartas ao Vento tornou-se o programa mais ouvido da cidade. Mas ninguém sabia que por trás do microfone estavam duas pessoas que haviam reencontrado o amor através das palavras. E todas as manhãs, quando Clara iniciava o programa, começava sempre com a mesma frase. "Para quem acredita que o destino escreve nas entrelinhas, esta história é sua." Henrique, sentado na plateia ou em casa, sorria em silêncio, porque sabia que, de alguma forma, aquela voz continuaria salvando vidas, como salvou a dele. E assim, a guerra acabou de vez. Não com tiros, mas com uma voz que atravessou o tempo, o medo e o silêncio, e encontrou o caminho de volta para casa. O que o destino escreveu nas entrelinhas. Anos se passaram desde aquele reencontro. A rádio mudou de dono, os equipamentos se modernizaram e a voz de Clara continuou atravessando as manhãs, como uma brisa que já fazia parte da cidade. O programa Cartas ao Vento resistiu ao tempo, agora transmitido por novas ondas, em plataformas que ela jamais imaginara. Mas o coração daquelas histórias permanecia o mesmo: esperança, perdão e amor. Henrique continuava a ir até lá todos os dias, mesmo quando Clara pedia que descansasse. Ele se sentava na mesma cadeira, junto ao vidro do estúdio, e escutava em silêncio. Dizia que não queria perder nenhum segundo do som que salvou sua vida. Às vezes, quando o programa terminava, ela abria a porta do estúdio e o encontrava dormindo. O sol entrava pela janela, dourando os fios brancos dele, e Clara sorria em silêncio. Aquele homem que voltara da guerra sem voz, agora vivia cercado de palavras. As dela, as deles, as de todos os que ainda acreditavam que o amor sobrevive nas entrelinhas. Certa vez, uma jovem produtora nova perguntou: "Senhora Clara, por que o senhor Henrique vem aqui todos os dias?" Ela respondeu: "Porque há pessoas que, quando amam, não precisam mais de promessas, só de presença." O tempo seguiu, como sempre faz. As ruas mudaram, as vozes na rádio também. Mas em uma gravação antiga, guardada no arquivo da emissora, há um registro de uma das últimas transmissões de Clara. Nela, a voz dela soa serena, madura, cheia de ternura. Se um dia estas palavras forem ouvidas por alguém que espera, que saiba, o amor não chega atrasado. Ele apenas caminha no ritmo certo para que o coração aprenda a escutá-lo. A fita termina com um som de riso. O riso de Henrique ao fundo. Depois, silêncio. Mas não o silêncio da ausência. Era o silêncio da paz. E quando o vento sopra pelas ruas ao amanhecer, há quem jure que ainda ouve aquela voz suave dizendo: "Para quem acredita que o destino escreve nas entrelinhas, esta história é sua."